esse bate-papo nesse programa que já é registrado de segunda a quinta-feira, que é o seu programa Interview. Eu sou Caliel Conrado e a minha missão é fazer com que você, amigo telespectador, conheça um pouco mais da vida de algumas personalidades da nossa cidade e também da nossa região. Conhecer de um outro ângulo, seus sonhos, desafios, início de vida, enfim. Aqui é pessoas conhecendo pessoas. E hoje temos o prazer de receber, para encerrar a semana do nosso programa, o prefeito da cidade de Triunfo, Damísio Mangueira da Silva. Damísio, muito boa noite, prazer imenso, meu querido, recebê-lo no programa Interview na TV Diário Sertão. Boa noite, Conrado, boa noite a todos os telespectadores que estão nos assistindo nesse instante. Dizer a você primeiro da satisfação de estar aqui, lhe conheço há algum tempo, para mim é um prazer muito grande e estar aqui para compartilhar com você um pouco da nossa história, das nossas lutas travadas no âmbito político e dos nossos anseios. Damísio, nesse primeiro bloco, quero convidar você a voltar lá no passado. Bora lá? Vamos lá. Damísio é de Triunfo? Eu sou de Triunfo. Zona urbana ou rural? Eu sou da zona urbana. Minha família ela é originária de Cajazeiras. Minha família é de uma propriedade aqui próxima a Cajazeiras, que o pessoal conhece por Catolé dos Mangueiras. Então, o meu bisavô materno, ele foi para Triunfo, né? E aí a família se instalou na zona rural do município, sítio deserto. Depois, o meu avô materno foi para a cidade, para a sede. Foi quem instalou a energia elétrica, era quem gerenciava aquele motor elétrico, era quem comandava. E depois passou a trabalhar com relação à questão de transporte de pessoas. Naquela época era muito difícil, para vir para Cajazeiras era preciso vir pelo Ceará. E ele Ceará? E o pessoal chamava gaiola, era um caminhão que chamava um misto. E meu avô ficou muito conhecido, inclusive com esse tipo de trabalho, com a população muito próxima a ele, ele chegou a ser político, foi vereador, foi presidente da Câmara e foi vice-prefeito em 1970, na primeira eleição de Doutorzinho, de saudosa memória, um prefeito muito conhecido na região. E daí talvez a ligação política, esse gosto... A inspiração política. Quem são os pais de Damísio? Meus pais, a minha mãe é filha de João Mangueira, né, de quem eu estou contando a história política. Formação primária e entrou, depois de 30 anos, entrou no serviço público, primeiro como auxiliar de serviço, depois passou a ser professora, fez o Logos 2, passou a ser professora, e meu pai é rural. Meu pai perdeu a mãe muito cedo, ainda criança, e uma prole imensa. O meu avô paterno, perdeu a esposa de uma forma trágica, morreu num acidente num açude, morreu afogada e deixou muitos filhos pequenos. E aí, como era uma pessoa muito conhecida na região, no Ceará, algumas pessoas com melhores condições iam lá e pegavam algum dos filhos para criar. E meu pai teve a sorte de muito pequeno ainda, 1 ano, menos de 2 anos, foi levado para ser criado por Joaquim Moreira e Silva, um grande agropecuarista lá da região. E meu pai foi criado de forma muito carinhosa por ele, pela esposa dele, e teve toda a sua formação lá. E aí depois conheceu Dona Zenóbia, que é o nome de minha mãe, e foi morar em Triunfo. Família de quantos irmãos? São poucos, somos 4, né? Eu, o Zênio, que é depois de mim, mora em São Paulo, e minha irmã mora em Triunfo, Dávila, e depois o irmão mais novo, Dávila é enfermeira, mora em Triunfo, e Deusdete Filho, que é o caçula, é odontólogo e mora em Triunfo também. Você é o primogênito? Sou primogênito. Por ser o primogênito, você assumiu muitas responsabilidades de ajudar a família, Damísio? Não, eu nunca tive essa responsabilidade. Na verdade, a minha vida foi sempre de estudante. Eu cursei aquilo que chamava-se antigamente o primário e o ensino que hoje é o fundamental, em Triunfo, até a 8ª série. Depois eu fui estudar em Pernambuco, uma cidade litorânea, bem próxima a Maceió, chamada Barreiros. E lá em Barreiros, com 14 anos, eu enfrentei talvez a maior dificuldade da minha vida. Naquela época, ser técnico agrícola, né, como se chamava, era um dos meios de se conseguir um emprego rápido. Talvez você não lembre, no início da década de 80,
precisamente em 83 foi quando eu fui para lá fazer esse teste, inclusive fazer um teste, uma seleção muito difícil, foram muitos alunos da Paraíba para fazer, e lembro que desse grupo que foi, a gente só ficou em 9 lá. E aí tinha esse problema, porque como era um curso que estava em evidência, muita gente de idade, 30 e poucos anos, ia fazer. Então era um confronto de gerações. A gente convivia muito jovem com pessoas de idade. E isso morando 1000 pessoas, morando em um internato. E aí foi, talvez assim, a forma mais brusca de eu conhecer a vida. E até hoje eu trago, Conrado, assim, muita marca dessa convivência no internato. Quer dizer, eu aprendi a forjar a minha personalidade ali. Ainda hoje eu tiro muitas lições na minha vida pessoal, na minha vida profissional, na minha vida política. Essa convivência, um desmame muito cedo, né? 14 anos, saí do seio da minha família, eu passava praticamente um ano sem vir em casa, muito criança, e esse contato com um mundo totalmente diferenciado me fez amadurecer muito rápido. Essa sua saída de casa aos 14 anos, Damísio, foi uma questão de uma ambição de querer ser alguém na época, de querer honrar a sua família, ou foi mais uma questão de libertação, conhecer a aventura? Não, foi, na época, isso aconteceu de uma forma muito espontânea, né? Porque o diretor dessa escola lá em Barreiros, Pernambuco, ele era do Iraúna, família do Padre Cleido. Me lembro bem do nome dele, Israel Galiza. E esse diretor, como ele tinha uma ligação muito forte com o Iraúna, ele levou algumas pessoas do Iraúna. E tinha uma pessoa em Triunfo, Gabriel Saturnino, que influenciou muita gente na época. Ele era muito ligado a Padre Cleides Claudino, que era primo do diretor lá, e influenciou algumas pessoas para ir. Então a gente foi primeiro pela questão do anseio de terminar um curso que na época tinha um mercado de trabalho, dava oportunidade de trabalho, que era técnico agrícola. A agricultura era muito forte na região naquela época, né? Era porque na época estava iniciando a Emater, e a Emater era era como se fosse funcionário de um banco, né? Uhum. Então, tinha um mercado de trabalho muito grande porque estava em expansão o trabalho de extensão rural. Esse trabalho de extensão rural ele foi iniciado no início da década de 80. E isso com o advento da Emater, da EMEPA, e houve realmente uma divulgação muito grande desse trabalho. É claro que depois foi caindo na questão do mercado, os próprios órgãos, como a Emater, foi caindo também em termos de trabalho, no que diz respeito à questão de extensão, e hoje não é um mercado tão pujante como era na época. Então, essa visão de uma profissão logo no ensino médio, né, que não era muito comum na época, foi que me fez pensar assim. Mas também a influência do colega, do amigo, Gabriel, que me fez ir ainda tão jovem. Na verdade, eu fui por inocência, porque quando esses 9 que ficaram, apenas 2 ficaram lá devido à dificuldade, quer dizer, a gente passava o dia num convívio. Primeiro trabalhando, a gente trabalhava o dia todo e estudava em determinados horários, mas convivia, tinha um refeitório que a gente fazia refeição junto, à noite a gente se reunia para... Muita rigidez na época? A disciplina era rígida? Muito rígida, inclusive um coordenador muito rígido. Eu cheguei numa fase de transição, mas peguei ainda a parte rígida que tinha. O colégio tem mais de 100 anos, esse colégio tem mais de 100 anos, é uma tradição, né, no que diz respeito à questão de internato. Então a gente levava uma vida muito regrada, a gente tinha horário, tinha dia de sair do colégio, tinha horário para voltar, nós tínhamos disciplina para acordar, e o convívio com essas pessoas foi o que me fez despertar para um mundo mais difícil, daquilo que era... Lá do interior da Paraíba. Diferente do mundo de proteção que a gente tinha em casa. Mas, como eu lhe disse, a princípio me causou uma frustração muito grande. Eu fiquei também porque a dificuldade financeira dos meus pais me empreenderam esforço para que eu estivesse ali, e isso me motivou a ficar lá. Mas depois eu tirei muito proveito disso. Na minha vida pessoal, hoje, ainda hoje, eu tiro muitas lições do convívio com 1000 pessoas, como eu convivia lá em Barreiros. Quais foram as maiores lições que você aprendeu naquela época, Damísio? A primeira foi a humildade. Você tem que aprender de que você não é mais do que ninguém, mas isso não é uma coisa tão simples como eu estou falando. Você não é aquilo que você pensa ser. Primeiro isso eu aprendi. Você é o que as pessoas... Você não é o que o espelho te mostra. Você tem que aprender de que as pessoas é que vão mostrar a você quem você é. E você tem que ser perspicaz para descobrir isso. Eu sempre comparo isso com a voz. Grava a tua voz
num gravador e depois vai escutar, você não vai reconhecer, não é a tua voz, porque você pensa que sua voz é uma. Na verdade, as vozes que as pessoas escutam você falando é outra, e você só vai conhecer quando grava. Então, eu sempre aprendi isso, de que você pensa que é mais forte, você pensa que é mais inteligente, você pensa que é mais bonito, você pensa que é tudo que é melhor, isso é comum no ser humano. E aí eu aprendi a descobrir, pessoalmente, eu aprendi eu mesmo me autoavaliar. E descobrir através da avaliação dos outros. E o convívio com as pessoas. Eu aprendi muito a arte da convivência. Você não pode ser polêmico. Eu aprendi de que ninguém... se algo não vai te trazer um resultado benéfico, não é necessário que você questione. Mas às vezes o sucesso ele sempre vem seguido de uma polêmica. Ou você não acredita nisso? A polêmica quando ela é necessária e traz benefício para você. Mas se você for uma pessoa questionadora, você geralmente controverso, você sempre está disposto a criar uma intriga devido a um posicionamento seu que você quer colocar como sendo um posicionamento. Você se considera questionador? Oi? Você se considera um questionador? Não, eu defendo o meu ponto de vista. Isso é uma coisa que é de mim. Eu não sou de lhe fazer benevolências concedendo aquilo que não me é verdadeiro. Eu questiono o que me é verdadeiro. Mas é se isso me trouxer algum resultado. Entendeu? É se isso me trouxer qualquer satisfação para mim. Se isso não me interessa, eu jamais vou questionar, porque é aí que eu falo para você a questão da convivência. É você saber conviver com as pessoas que é diferente de você. Na verdade, isso hoje está em voga na questão do diferente, né? É verdade. É você saber conviver com o diferente. Verdade é essa. Na verdade, tudo isso se resume numa coisa. É a questão de você não ter uma convivência com as pessoas com tolerância, com intolerância. Você tem que ser tolerante a tudo, desde que isso não lhe traga prejuízo. É possível ser verdadeiro na política, Damilson? Não, na verdade, quando eu falo de verdadeiro, diz respeito a você defender o que é interesse seu, quando isso é verdade para você, quando é opinião. Mas eu acredito de que na política, é porque existem algumas nuances na política que diz respeito à questão. Eu trabalho na política da seguinte forma, Conrado. Eu tenho um objetivo a cumprir. Esse objetivo é o bem comum. Mas para que esse objetivo seja atendido, se eu inclusive hoje, eu vou te dar um livro que conta a minha história. Inclusive eu radei a Petros, ele já até relatou. E eu falo muito nisso. O meu foco, meu objetivo de ser político, isso vem de criança. Eu sempre quis isso para mim. E eu aprendi desde cedo, inclusive abri de mão de muita coisa para eu poder Desde conseguir criança isso. já vislumbrava a vida pública, ser político? Era. O que te inspirava, o que te interessava naquele momento? Primeiro, eu já te falei da questão do vínculo familiar, né? O meu avô foi político, quando criança eu convivi com isso de perto, né? Eu tive a oportunidade de vivenciar momentos políticos da minha vida familiar e isso me motivava. A outra é uma questão de espírito de naturalidade. Eu gosto muito de triunfo. Quando eu estudava fora, as pessoas às vezes faziam uma brincadeira, que tinha um personagem do programa do Escola do professor Raimundo. Quando eu era pequenininho lá em Barbacena, porque tudo eu tinha uma história para contar de triunfo e tudo me ligava a triunfo. Qualquer coisa que eu veja que tem dado certo, qualquer coisa que me traga, remonte qualquer possibilidade de progresso, eu pensava em triunfo. Muito jovem eu abri uma cooperativa em Triunfo, muito criança ainda, criei uma cooperativa, uma associação, uma fundação que ainda hoje é quem detém uma rádio comunitária em Triunfo. Consegui muito jovem, ainda com 18 anos, cestas básicas, num trabalho que eu fiz arduamente. Então, desde cedo você já fazia política? Desde cedo fazia política, né? E me envolvi com política partidária, uma campanha de 1988, eu participei ativamente, inclusive discursando com muito jovem. Eu lembro de uma coisa engraçada, ainda muito criança, me chamaram para fazer um discurso na inauguração de um posto avançado do Banco Itaú em Triunfo. E eu lembro que um político estava lá e eu me referi ao político dizendo de que ele era retrógrado. E quando terminou a minha fala, ele me procurou, eu fiquei preocupado achando que ele ia me dar uma dura e ele disse: eu quero lhe agradecer
pelos elogios que você me fez. Eu digo, espero que quem esteja ouvindo tenha compreendido o que eu disse. Então eu tinha esse senso crítico com relação ao desenvolvimento da minha cidade. Ainda tem? Tenho. Eu acho que tem muito que ser melhorado. Mas eu me considero hoje como alguém que conseguiu vencer uma barreira. E eu acho que eu consegui contribuir de forma definitiva, não só com o aspecto urbanístico de Triunfo, eu consegui mudar um pouco, e eu digo isso de forma muito humilde, com a forma de fazer política. Depois de que a gente adentrou ao mundo político, certamente mudou alguma coisa. Concluiu o curso técnico de agropecuária, você voltou para Triunfo? Não, eu fui para São Paulo. E foi outro desafio, fui muito jovem para São Paulo, e durante todo o ano de 1987, eu fiz uma especialização que não era muito comum naquela época, inseminação artificial em suinocultura. Quer dizer, eu me voltei totalmente para isso, e você vê que a política me tirou muito da questão profissional, porque ainda muito jovem eu tinha uma formação profissional que me dava condições de viver tranquilamente. Na época eu tinha condições de sobreviver já como técnico devido a essa especialização que eu fiz em São Paulo. E eu me voltei para a questão de continuar nessa área de pecuária devido a esse conhecimento que tinha. Então voltei para João Pessoa em 1987, final do ano, fiz o vestibular para medicina veterinária em Patos, e aí cursei 5 anos de medicina veterinária. Aí me apareceu a oportunidade no final de 92 de voltar para São Paulo agora como veterinário. E aí eu fui para a USP, fiz uma especialização e me especializei em clínica e cirurgia de grandes animais, uma das melhores universidades do mundo, né? Para mim foi outra experiência incrível, convivi com pessoas de vários países, tive a oportunidade de crescer também, não só no aspecto profissional, mas como pessoa, me aprimorando. Então, por isso que eu digo que eu sou muito amadurecido nesse meu caminho como acadêmico. E você mesmo foi colega, a gente iniciou o curso de administração, e você vê o quanto é importante esse outro lado do curso acadêmico, é da convivência com as pessoas, claro, você assimilar a interação, você criar a experiência de cada um, né? E aí eu, quando terminei o curso de medicina veterinária, eu parti para realizar aquilo que eu sonhei a vida inteira, que era de ingressar na política Triunfo. Mas isso, Conrado, de uma forma que pouquíssimas pessoas acreditavam de que era possível. Você se tornar político? Eu me tornar político, porque eu não reunia nenhum fator que me desse essa condição na época. Nada me favorecia. Primeiro, não tinha uma folha de serviço prestado no meu município. Eu saí criança de Triunfo. Saí muito criança, eu não tinha nunca prestado um serviço que realmente fosse plausível de reconhecimento político. Segundo, meus pais pobres, né? Meu pai e minha mãe pobres, inclusive me deram a condição de estudar com muita dificuldade, até porque eu estudava em escola pública, eu sempre estudei em escola pública, mas mesmo assim tinha a necessidade de que fosse sustentado lá fora. E isso tinha um certo custo e eu já era para, naquela época, sair para ganhar dinheiro. E eu deixei algumas propostas de trabalho, me lembro que em Goiás a gente teve a oportunidade, eu recebi as propostas, mas dentro do meu íntimo eu sabia que... Você tinha uma história a compreender. E as pessoas não compreendiam se eu fosse dizer de forma direta. Então pouca gente, por que o Damiso não vai embora? Então eu deixei de mão, aliás, eu não posso nem dizer que deixei de mão, porque eu atuei como médico veterinário ainda por muito tempo, mas em condições paupérrimas, né, pelas condições econômicas da região da gente. Então eu fui trabalhar em Bernardino Batista. E me lembro que, para eu trabalhar em Bernardino Batista, o Assis Gomes assumiu a prefeitura em 1997, né, ganhou a eleição em 96, e no início de 97 estava atrás de uma pessoa, indicaram para ele que eu tinha, até porque eu tinha conseguido umas feiras, e o pessoal de Bernardino Batista estava recebendo dessas feiras, que Triunfo, ainda Bernardino Batista pertencia à nossa cidade. E aí deram para ele essa dica, ele me procurou, e eu arrisquei de trabalhar lá, nesse objetivo de ficar em Triunfo para eu fazer política. Nessa época, o doutorzinho ainda era vivo, né? Doutor Tino, ex-prefeito, e isso era muito distante para mim, a condição de ser político. Então, eu tive que fazer tudo orquestrado de forma que eu pudesse, primeiro, ganhar respaldo popular.
Então esse respaldo popular veio através dessa cooperativa, veio através desse trabalho com a fundação. Foi difícil conseguir essa aprovação? Foi difícil. Primeiro, com o povo não é difícil. O povo é muito reconhecedor. Eu sempre digo, você é muito fácil ser reconhecido quando você trabalha pelo povo. Principalmente quando você é persistente, quando você trabalha com perseverança. O meu problema foi conquistar o grupo político. Porque eles não viam em mim aquilo que eu lhe disse. Nem nada que... Primeiro, não tinha condições financeiras. Né? Como era que eu ia bancar uma campanha? Como era que eu ia arcar com a responsabilidade de uma campanha, principalmente no que diz respeito à sua estrutura. Mas eu fiz um projeto para isso. E quando eu achava que se eu conquistasse o povo, o resto eu conseguia depois. Então, eu tive como ponto alto disso, quando a administração da época colocou 150 funcionários para fora de um concurso público, anulou o concurso, e eu assumi a luta por esses funcionários para que a gente restabelecesse o direito desses funcionários. Primeiro, de ter o seu direito de defesa, né? E depois de que a gente pudesse recuperar aquilo que eles tinham conquistado de forma, vamos dizer, verdadeira, né? Então eu assumi essa luta e eu consegui que a justiça voltasse por um trabalho nosso, esses 150 funcionários que se multiplicam por mim, no mínimo por 4, né? Porque você diz que você está beneficiando a família com a volta de um funcionário. Isso já me deu respaldo e aí a gente entrou em evidência. Você tem uma ideia, a minha luta era para eu ganhar essa popularidade, vamos dizer assim, essa massificação no meu nome. Cheguei a gravar um CD, né? Gravei um CD e eu digo às vezes, Caliel, cantando? Cantando. Eu digo que eu deveria receber o disco de ouro do cara que deu mais CD no mundo. Foi eu nunca vendi nenhum, mas dei muito CD. Você gravou o que agora? Estilo forró, sertanejo? Primeiro eu gravei um CD com música gospel, né? Eu gravei todas as músicas minhas. Não, gospel no sentido de ser músicas evangélicas, mas era católica. Louvor a Deus. Louvor a Deus. Então todas as músicas de autoria minha. Então primeiro eu gravei essa música, esse CD. Foram 12 músicas, todas músicas da Igreja Católica. Ainda hoje cantam músicas, às vezes eu fico... Lembra de alguma? Lembro. Vou pedir para você cantar, você sabe, certo. Né? Vá lembrando aí que eu vou pedir para você cantar. Não, tem uma música que na igreja, às vezes eu estou na igreja, inclusive em outras cidades, eu chego e eu fico pensando, as pessoas não sabem que essa música é minha. Você vê a criatura, às vezes, fica maior do que o criador, né? É verdade, a obra, né? Tem uma música do Abraço da Paz que muita gente escuta e não sabe, e é uma música minha, tá no meu CD. Você produziu, escreveu? Escrevi a música, eu escrevi, todas as músicas são letra e música minha. Muito bem. E depois eu gravei um CD de forró, inclusive com a Amazã cantando comigo, que era para massificar, porque às vezes ele chamava meu nome. Perfeito cantor. Lembra aí a música evangélica, a música gospel. Abraço o nome dela, não é? Então eu dizia, é em você que eu vejo Jesus, meu irmão. Não sei se você já ouviu isso na igreja. Aperte a minha mão, me abrace com calor. Sim, eu te desejo a paz do meu Senhor. E isso às vezes eu estou na missa e eu vejo as pessoas cantando e não sabem que você é o autor, responsável pela música. Há muito tempo foi feito isso, né? Inclusive Peterson, que é do Diário do Sertão, cantava comigo, a gente tinha banda e saía junto. Por que quis cantar? Você tem esse desejo de ser artista? Quando eu morava em Barreiros, né? Às vezes a gente ficava preso o dia todinho dentro do internato, porque você ficava numa equipe para fazer a limpeza. Quer dizer, todo dia tinha uma equipe que ficava limpeza. Então você não podia sair, ficava no cadeado mesmo. Nossa. E aí, quando eu ia fazendo a limpeza nos quartos, tinha alguns que tinham violão. E eu me lembro que isso me apaixonava, eu terminava, não tinha o que fazer, e eu não tinha um violão. E eu fui pedir um professor que tinha um violão quebrado lá no centro cívico. Eu disse, rapaz, eu queria pedir ao senhor, me dê esse violão, que se eu aprender, eu vou tocar para vocês aqui no coral da... E aí eu comecei a aprender lá. Mas toda a vida eu tive dificuldade, eu não sou bom de ritmo, mas tinha facilidade de escrever. Ainda hoje tenho facilidade de escrever música, poesias. Eu tenho um site, né? www.damizio.com.br. E lá tem música, tem vários estilos de literatura, tá no ar, principalmente cordel. Produção dá para colocar no ar daqui a pouquinho? Vamos botar no ar daqui a pouquinho para o pessoal ver. www.damizio.com.br.
E aí conta a minha vida, tem inclusive muito de literatura, assim, principalmente no que diz respeito a cordel. Lembra de um cordel agora? Lembra de qual algum? Não, de qual não lembro. Eu tenho a história de triunfo em cordel. Tudo que me rodeia tem algo em cordel. Homenagem à família, homenagem ao meu avô, homenagem à minha avó. Alguém te inspirou a fazer esses cordéis? Não, essa questão poética, ela tem assim, você nasce com aquilo, né? Mas quando você nasce com uma certa aptidão e você se volta para ela, aí você desenvolve. Então eu digo que eu dei atenção, não me voltei totalmente, mas dei atenção a esse lado de poesia, né? Eu gosto muito, inclusive alguns no site está em áudio, né? Também tem áudio. Muito bem, vamos escutar. Não sabia desse detalhe, né? A música que você gravou com a Amazônia, lembra dela? Tem aí, tem no site. Mas você dá para cantar ao vivo? Quero você cantando ao vivo. Eu acho que é melhor ele colocar lá, viu, Estamos conversando aqui no programa Interview com o prefeito de Triunfo, Damísio Mangueira. Vamos para o nosso primeiro intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta conversando de fato sobre o início de sua carreira como homem público. Daqui a pouco, o seu Interview. TV Diário do Sertão, a sua TV online. Assista a programação da TV Diário do Sertão através dos seguintes sites parceiros: cofemac.com.br, o Sertão se encontra aqui. pbatual.com.br, o seu portal de notícias. araçazfm.com.br, a onda do Vale. ibiaragora.com.br, o seu portal de notícias de Ibiara e região. folhavipdecajazeiras.blogspot.com.br, blogdofurão.com, acessou, se informou. radarpb.net, pbemfoco.com.br, canalnoite.com.br, paraibaurgente.com.br, jornalismo de verdade. diamanteonline.com.br, agregando notícias a todo momento. Fique de olho nas novidades. TV Diário do Sertão, a sua TV online. Mega promoção de aniversário Lojão Rio do Peixe. Aproveite! Que no nosso aniversário os móveis e eletros ficam ainda mais baratos. Guarda-roupa Gênova 6 portas, apenas 12 de R$ 39,90. Cama box casal Promolas, apenas 12 de R$ 65,90. Quer mais? Se liga aí! Tablet Samsung apenas 10 vezes de R$ 69,90. Sem juros! Aniversário Lojão Rio do Peixe. Realizar os seus sonhos é o nosso maior presente. Inovação, investimento e eficiência são fatores-chave para o sucesso. Seguindo essa linha, a Transportes Marajó continua sendo a líder no setor de transportes de carga na Paraíba. Presente em vários estados brasileiros, a Transportes Marajó está em franca expansão. Transportes Marajó, uma empresa do Grupo Zerinho. Fazemos acontecer. RM Motos e Autos tem a qualidade que você confia. Compra, vende, troca e financia carros e motos novos e usados. Atendimento personalizado, a certeza do melhor negócio. RM Motos e Autos. RM Motos e Autos, em modernas instalações, na João Rodrigues Alves 399, Antiga Robecol, Cajazeiras. Telefones 3531-3235, 3531-6595 ou 9314-3737. O Laboratório Central Lab acaba de receber novos e modernos equipamentos de análises clínicas, o Pentra 80 e o Syncron CX5, o segundo da Paraíba, rompendo a barreira da evolução tecnológica e oferecendo automação total. O resultado é mais agilidade na entrega dos resultados dos seus exames, com um reconhecido, renovado e certificado padrão de qualidade Controlab. Central Lab, um laboratório único, presente em 3 estados e 14 cidades.
O Sertão Agora é notícia. TV Diário do Sertão. Muito bem, de volta com o seu programa Interview pela sua TV Diário do Sertão. Hoje batendo um papo com o prefeito de Triunfo. O prefeito que é formado, ele é técnico de agropecuária, é médico veterinário e agora concluiu o bacharelado em Direito. E ainda é cantor, poeta, ainda faz cordel. É um homem da cultura. Damísio, a gente encontrou o site da Damísio, para você colocar no áudio aí, para colocar ao vivo. O pessoal que tiver curiosidade é www.damísio.com.br. Lá você vai encontrar músicas, textos do prefeito de Triunfo, Damísio Mangueira, só para vocês aí terem a noção de como é esse site aí, que é fantástico. Inclusive a gente estava aqui acessando em off, tem muita coisa boa. A abertura já começa com a música de Roberto Carlos. Você é fã daquela música? Amor Perfeito, não é? Na verdade, aquela música, praticamente, eu mudo todos os dias aquela música de abertura. É apenas para ilustrar a entrada. Gosto muito de Roberto. Você é romântico, então? Sou romântico. A moda antiga, como diz Roberto Carlos? A moda antiga, Mas casado com? Casado com Célia e Cláudia. Todo mundo conhece por Célia. Tenho 2 filhos maravilhosos. Thelma Rejane e Pedro Lucas. Thelma já tem 15 anos, Pedro 10 anos. Thelma já fez 16 agora. Mas essa de cantor, na verdade, como eu lhe disse, tinha o objetivo maior de fazer essa massificação do meu nome para a política, né? A gente não tem... É muito mais de escrever do que de cantar. Eu lembro até que, na época, quando eu estava tentando essa massificação, eu deixava esses discos, esses CDs na rádio e depois ficava pedindo para as pessoas ligarem. Uma vez, no Iraúna, na farmácia de um amigo nosso, Antônio Moreira, eu pedi para uma funcionária dele ligar para o programa de Aloysio Lima, na difusora. Rapaz, pede aí a música de Damísio Mangueira. Aí... Uma forma que você contou de popularizar-se. Foi. Aí a menina ligou e a Luiz perguntou, você quer oferecer? Ela disse, quero oferecer a Damísio, está aqui do meu lado. Eu disse, acabou o marketing. Entregou. Damísio, inclusive você falou no Cordel, né? Cordel tem poesias, vários textos, né? Tudo de autoria sua no seu site. Tudo. Você lembra de algum desse Cordel? Eu recebi a informação que tem um que você faz um belíssimo louvor às mulheres de Triunfo, né? É verdade. Sem usar adjetivos, sem usar nada. Nada, só os nomes metrificados e em forma de cordel, homenageando todas as mulheres de Triunfo, inclusive as mães, as mais conhecidas. E os nomes que você inclusive usou... da minha família. De pessoas conhecidas, né? Pessoas conhecidas. Você lembra de algum de um trechozinho? Dona Santa, Joaquina, Chiquinha, Dona Inês, Ucina e Mercedes, Raimunda Ambrosina, Dona Laura, Chicolina, Perpétua e Maroca, Dona Tuna, Dona Doca, Dona Zefa e Angelina. Inclusive, Dona Tuna, minha bisavó. Sua bisavó? E nessa estrofe, homenagem a Chicolina, vereadora, foi ex-vice-prefeita. Então, a gente, praticamente em 20 versos, eu consegui lembrar de todas as mães, de todas as mulheres de Triunfo. Você ia fazer um festival do Cordel, eu estava falando em off aqui com você, né? É verdade, eu sempre tive esse lado de cultura, eu construí em Triunfo, né? Criei o Centro Cultural Francisca Fernandes Claudino. Muita gente fica a se perguntar o porquê de ter homenageado Francisca Fernandes Claudino nesse Centro Cultural. Primeiro porque voltando um pouco à minha história política, eu disse a você que quando eu pensei em conquistar o meio político, eu tinha que ter vamos dizer assim, um cacife, eu teria que ter um apoio moral. E eu procurei seu João, e eu disse para ele, seu João, eu não preciso do seu dinheiro, porque eu não acredito na política com dinheiro, eu preciso de que eu tenha o seu apoio para que eu ganhe respaldo moral. Porque só em dizer que estava com o apoio de João Claudino, eu achava que já tinha um reforço. Então os outros iam acreditar em mim. E ele achou isso engraçado e disse, então digam que eu estou lhe apoiando. E assim aconteceu. E depois, conversando com ele, eu descobri que a mãe dele, Dona Francisca Fernandes Claudino, nasceu em Triunfo. Foi meio por acaso, porque o pai dela, né, o seu Antônio Jardilino, não era Jardilino, era Antônio, inclusive de uma família que em Triunfo tem também, eu não estou bem lembrado agora o nome do pai dela, mas ele foi gerente das Terras das Freiras. Esse hotel do Brejo das Freiras
É uma congregação religiosa de Recife, de umas freiras, e eles tinham praticamente uma data de terra. Toda aquela região ali era dessas freiras. Ainda hoje tem o hotel das freiras, Brejo das Freiras. E o avô de João Claudino foi ser gerente lá. E no ano de 1914, quando ele foi ser gerente, nasceu Dona Francisquinha, como era conhecida, a mãe dele. E aí eu, sabendo disso, né, matriarca de uma família importante, eu dei o nome do Centro Cultural Francisca Fernandes Claudino. Quando de fato começou a vida política de Damísio? A minha primeira eleição foi algo assim inusitado. Inclusive eu conto isso no livro, todo mundo acha engraçado. Eu fui candidato em 1992. A primeira vez eu fui candidato a vice-prefeito. A gente foi candidato contra os dois grupos fortes de Triunfo, né? Na época estava o primeiro confronto, Doutorzinho contra Zé Bernardino, e eu e Sudenil Silveira, então na época era presidente da Saelpa, e a gente enfrentou os dois grupos mais fortes. Você tem uma ideia, na época eu era, além de candidato, eu era o motorista do carro de som, eu era o locutor do carro de som, eu era quem fazia a apresentação dos comícios, e foi uma experiência muito boa, porque apesar de que a gente não teve sucesso, eu teria apenas 240 votos, mas eu conhecia o município, conhecia um lado da política, eu aprendi muito a fazer política, porque eu digo que eu conheci as fases da política. Eu fui candidato numa condição, em 92, de que eu não tinha nenhuma perspectiva de vitória, quer dizer, estava franco atirador, não tinha nenhuma lógica, então fui candidato sem chance nenhuma. Fui candidato numa campanha muito difícil, né, contra o ex-prefeito João Coragem, em 2000, a gente teve uma campanha muito... Bom, a diferença foi de 1% de um para o outro, então foi uma campanha muito apertada, e depois eu fui candidato na minha reeleição com toda a maioria. Eu digo isso porque a gente tinha pesquisas em que eu estava muito bem, com mais de 70%, então eu conheci os três lados, né, e aprendi muito essa convivência com o político e a relação com o eleitor. Eu acho que não está no momento, mas um dia eu irei escrever um livro sobre essa relação político-eleitor. Aliás, esse livro eu trago muito isso dos bastidores da política. Muito bem, tem alguns amigos que estão na internet, nosso amigo Edson Moura, Teco Moura, quero parabenizar o prefeito Damísio pela entrevista, Edson Moura, Triunfo. Nosso amigo Salles Fernandes, um abraço para você, meu querido João Pessoa. Calel, boa noite, cumprimentamos a você e ao amigo prefeito Damísio Mangueira. Pergunta é o mesmo sobre o lado do compositor, já relatamos aqui. Compositor e poeta político de vanguarda, Triunfo através de Damísio é a única cidade, além de Belém, terra natal de Jesus, que tem uma praça do presépio como atração turística. Prefeito Damísio, o seu padroeiro é muito forte, menino Deus, portanto, invoque a sua fé e mostre seu prestígio político, resolvendo o problema da falta de água de beber para o seu povo, que já terá feito a maior obra do seu governo para a sua cidade. Sucesso, Salles Fernandes. Meu abraço a Edson Moura. E é verdade, Salles, você tem razão. Talvez esse seja o grande desafio. Mas nós estamos no caminho certo com relação a isso. Nós estamos já com a emenda da Funasa, na ordem de 4.900.000, tive agora há poucos dias com o coordenador de engenharia, né, da Funasa, o Dr. Oswaldo, e ele falou de que a gente está praticamente em vias de ser licitado essa obra que será a adutora de Capivara para Triunfo. Não só essa obra, mas também a obra de restauração do sistema de tratamento da água de Triunfo. Mas nós estamos vivendo hoje, Conrado, um dos momentos mais difíceis da história do Triunfo no que diz respeito à água. Porque Triunfo, desde início da década de 80, 1980 para ser mais preciso, que tem água, sistema de abastecimento e saneamento da água. Mas só que Triunfo, nesses 30 anos, passou de 700 habitantes na zona urbana para 7.000 habitantes. E o açude, de forma inversa, ele foi assoreando, ele foi aterrando. Então, aconteceu o processo inverso. A água diminuiu e o povo cresceu. E isso já vai fazer um ano agora, em agosto, que Triunfo está sem água. Então, nós estamos com 9 carro-pipas, um trabalho muito difícil, porque não é só a questão de você ter água, tem que ter água de qualidade. O problema não é você colocar água na porta das pessoas, é saber que essa água é para o consumo humano. Então,
A água não tem o tratamento, muitas vezes é tirada de poços muito profundos e que tem uma carga muito pesada de mineração, então a água é salobre. Então a gente tem isso como dificuldade. Eu diria o governo que do Estado tem ajudado nessa questão? Tem ajudado sim, através da Secretaria de Infraestrutura, o secretário Efraim Moraes tem sido muito compreensivo. Às vezes que eu fui para alterar o nosso convênio, fui bem atendido e a gente conseguiu ampliar praticamente do zero, porque quando eu assumi a prefeitura, eu estava com 2 carro-pipas, mas eram do Exército. Então continuou os 2 do Exército e a gente conseguiu mais 7 do Estado. E hoje a gente está num trabalho já prevendo de que há uma necessidade daqui para o final do ano, de que a tendência é de que as chuvas vão diminuir. Então a gente está colocando caixas d'água em pontos estratégicos, né? Estou comprando caixas d'água, o Banco Nordeste nos ajudou, fiz uma solicitação à CAGEPA, estou aguardando, para que, às vezes a pessoa pensa que é porque você quer favorecer algumas... Não, não é favorecer, é porque se você coloca uma caixa, o carro-pipa vem, despeja e volta para pegar outra. Se você botar o carro-pipa para ir parando de porta em porta, talvez um carro-pipa dá uma viagem num dia, né? Então a gente está com esse trabalho. Eu sei que é difícil. Às vezes quando as pessoas falam de dificuldade, as dificuldades eu agradeço a Deus, porque se Ele me colocou lá nesse momento é porque achava que eu tinha condição de superar. Então vou trabalhar para isso. Não só a questão da água, mas a questão também do asfalto. Para mim é um empecilho muito grande para uma cidade desenvolver a falta de uma boa malha rodoviária. Muitos nos relatam de que às vezes empresas deixam de fazer negócios com o comércio de Triunfo porque não querem fazer as entregas. As estradas em condição não muito agradável da Não, boa. está horrível. Realmente é deprimente a situação da Estrada de Triunfo. Mas eu tive com o vice-governador, inclusive consegui que ele fizesse esse compromisso publicamente, né? Ele ligou na hora que estava comigo para a difusora e disse que estava assumindo comigo esse Quantos trabalho. quilômetros em média hoje? Daqui para Triunfo são 56 quilômetros. De Triunfo para São João do Rio do Peixe são 22. Aliás, 22 até o trecho que começa muito ruim. E esse trecho que realmente hoje é intransitável, praticamente transitável, são 18 quilômetros. Que é do entroncamento da PB 411, que é Pilões até a cidade. Também os quantos mandatos são? Terceiro mandato. Claro que a preocupação do prefeito é investir em todas as áreas no âmbito municipal, mas qual é aquela área que você dá mais prioridade? Olha, eu acho isso interessante, essa pergunta, porque eu sempre coloquei isso na cabeça das pessoas, principalmente quem está no meu entorno. A gente tem que dar atenção a tudo, mas se você não criar um foco, você não vai ser bom. Se você pulverizar os parcos recursos, você não vai conseguir ter uma identidade administrativa. No meu primeiro mandato, eu me voltei para a questão da urbanização. Aí você pode pensar, mas por quê? Porque eu acho que você pode tirar pela sua casa. Você imagina se a sua casa quando está limpa, bem arrumada, até os móveis quando você troca, você tem uma nova, vamos dizer assim, motivação, né? E isso é muito importante, a cidade está sempre na condição de receber seus visitantes. Então eu me voltei para isso, dei ênfase ao turismo. Como disse nosso amigo Salles Fernandes, Triunfo tem o maior presépio permanente do país, isso foi reconhecido pelo ranking. Muita gente sai de Fortaleza, de Natal, de João Pessoa para vir conhecer isso. Agora isso com obras pequenas, em termos de recursos. Você tem uma ideia, nós temos uma obra, uma praça, chamada Praça do Chafariz. Foi feita com 15 mil reais. Zé Cavalcante, empresário de Cajazeira, ficou deslumbrado, foi lá, tirou foto, disse que foi a que ele achou mais bonita, foi 15 mil. Por quê? A criatividade. Eu aproveitei para que todas as praças fossem um resgate da história do Triunfo. Eu posso enumerá-las, você vê. A gente tem a praça, vou começar, a Praça dos 40, que é uma homenagem a um grupo de quilombola que chegou em Triunfo na década de 50. Eu poderia muito bem ter botado lá um busto da Princesa Isabel, mas não tinha lógica. Então eu fiz uma homenagem. Tem 2 negros lutando capoeira em 2 discos de cimento suspenso que representa o quilombo de Palmares.
A gente fez a Praça do Presépio, contando a história do Menino Deus, que foi uma promessa, um milagre ocorrido em Triunfo em 1860. E as pessoas vêm e conhecem a história do município através disso. A gente pegou o primeiro chafariz da cidade, em vez de destruir, a gente fez uma praça e colocou a mulher e o homem típicos de Triunfo carregando, um com a lata d'água na cabeça, o outro com um galão d'água nas costas. E isso atrai... Excepcional. Tudo isso com muito pouco dinheiro, mas que tinha essa conotação de se resgatar a história. Cada praça tem o porquê. É um livro, sentido. né? É um livro. E aí a gente conseguiu o que era mais difícil, Conrado, que foi a questão de resgatar uma história que ninguém conhecia, que foi a Confederação do Equador em Triunfo. Triunfo foi palco de uma das batalhas mais importantes da Confederação do Equador. Ainda teve gente que questionou, não foi? Isso foi questionado, inclusive na universidade. Isso agora acabou, agora por vez. Acabou, porque foi encontrado um manuscrito do Diário de Frei Caneca, onde ele cita Triunfo como uma das passagens. Vejam só. E isso é muito importante, inclusive é um achado histórico para Paraíba como um todo. E a gente conseguiu o recurso do Banco Mundial, hoje é a praça de eventos, mas além da praça de eventos, nós temos lá no interior, as pessoas veem muito o palco, mas na parte interna do palco, na parte de baixo, nós temos um museu iconográfico, onde conta toda a história, aliás, o único no Brasil, que conta a história da Confederação do Equador. Então, essa visão foi o meu foco no primeiro mandato. Ainda tem mais o que fazer ainda? Tem muito o que fazer. Triunfo é uma cidade que ela praticamente inchou nos últimos anos. Quer dizer, nós temos hoje cerca de 40% a 60% das ruas mais centrais sem pavimentação. E isso é um desafio muito grande para mim, porque eu acho que aí vem a valorização imobiliária, a importância também na questão de se dar saúde pública, né? Quando você coloca saneamento básico, com esgotamento e pavimentação, é muito complicado você melhorar a vida das pessoas sem você dar uma boa estrutura física à cidade. Então eu acho que ainda deve ser o nosso foco, claro que nos voltando de forma muito, muito carinhosa, questão da saúde. Aí eu pretendo, daqui para o início do próximo ano, eu quero entregar umas reformas nos postos da zona rural, vou construir mais um, quer dizer, hoje já temos 2 pontos de atendimento na cidade, eu quero colocar o terceiro para que se torne setorial, quer dizer, cada setor você possa ter aquele atendimento do Programa de Saúde e Família bem próximo ao cidadão. E também a questão da continuidade dessa urbanização. A gente vai fazer uma praça, inclusive vou até antecipar para você, chamada a Praça das Bandeiras. É na entrada de Triunfo para o Ceará. Nessa praça nós vamos ter um mirante, o cidadão triunfense e o visitante pode subir no mirante e contemplar uma das mais belas visões do sertão, que é a Serra de Gamelas. Formidável, verdade. E lá vai ter um telescópiozinho, onde você vai poder ver coisas que a olho nu você não viria lá na serra, como inscrições rupestres, casas de farinha. Isso, muito bom. Acima desse mirante, que você vai ter essa visão privilegiada, inclusive com telescópio, vai ter um mastro com 30 metros com a bandeira do município e a bandeira de todos os municípios que fazem divisa com Triunfo no entorno. Então é um negócio bacana. E a gente quer fazer isso também para poder valorizar uma área de Triunfo que até então não era valorizada. Quer dizer, Triunfo crescia muito para o lado do asfalto, né? E o lado do Ceará muito abandonado. Então, se Deus quiser, eu vou conseguir fazer isso. Eu vou entregar também um centro de convenções no centro da cidade, porque eu acho que carece muito para poder a gente estimular não só a produção cultural. Nós temos o centro cultural, mas que ainda é tímido em termos de espaço físico. A gente vai entregar esse equipamento, se Deus quiser, no meio do ano que vem, durante o Triunfest. Que é um grande evento, né? Triunfest. É, um evento que a gente criou... Já está no qual edição já? Foi o 12º agora. Foi o 12º e cada ano ele vem se fortalecendo e criando identidade própria. O mais importante do Triunfest é que ele tem uma identidade própria. Quer dizer, não é só festa de São João, não é só festa de banda de rua. Hoje o Triunfest, se você tirasse as bandas da rua, não ia fazer diferença, o povo ia. Porque, na verdade, o que chama a atenção do Triunfest é o aspecto cultural e esportivo. Isso eu acho importantíssimo, né? Resgatar a nossa história, a nossa cultura. Então a gente realiza muitos eventos culturais, o Cultura na Feira, tradicional no sábado do Triunfest.
Então a gente traz emboladores de coco, traz repentistas, grupos de pé de serra, um tipo de profissional que está realmente quase que em extinção, que é o aboiador, né? Muito bonito. E a gente tenta trazer esse resgate cultural no Triunfo Fest. Além disso, a gente dá uma ênfase muito grande à questão do esporte de aventura. A gente teve em algumas edições um público muito seleto de pessoas que vinham só para participar do mountain bike. O mountain bike não é uma prova que dá público interno, mas traz muitos turistas para participar da prova. E, por último, assim, que tem sido realmente fantástico o que diz respeito, talvez hoje um dos maiores eventos ao céu aberto esportivo da Paraíba, que é o motocross do Triunfo Fest. Com certeza. Muita gente de fora vem para esse evento. Muita gente de fora, inclusive traz mídia espontânea, né? Que a gente tá nem pensando, chega lá. Inclusive canais de esporte que eu nem conhecia, chega lá, monta suas tendas, seus trailers e estão lá transmitindo para os canais. E isso é muito importante para a região, é importante para Triunfo. Damismo, vamos para o nosso intervalo comercial e na volta eu quero que você fale sobre o problema que você teve que enfrentar na justiça. Você quase não pode ser candidato, né? Não queriam deixar você ser candidato, mas foi. Daqui a pouco a gente volta e Damismo vai relatar esse fato aí na sua vida política, daqui a pouco no seu programa Interview. TV Diário do Sertão, a sua TV online. Mega promoção de aniversário Lojão Rio do Peixe. Aproveite! Que no nosso aniversário os móveis e eletros ficam ainda mais baratos. Guarda-roupa Gênova 6 portas, apenas 12 de R$ 39,90. Cama box casal Promolas, apenas 12 de R$ 65,90. Quer mais? Se liga aí! Tablet Samsung apenas 10 vezes de R$ 69,90. Sem juros! Aniversário Lojão Rio do Peixe. Realizar os seus sonhos é o nosso maior presente. Inovação, investimento e eficiência são fatores-chave para o sucesso. Seguindo essa linha, a Transportes Marajó continua sendo a líder no setor de transportes de carga na Paraíba. Presente em vários estados brasileiros, a Transportes Marajó está em franca expansão. Transportes Marajó, uma empresa do Grupo Zerinho. Fazemos acontecer. RN Motos e Autos tem a qualidade que você confia. Compra, vende, troca e financia. Carros e motos novos e usados. Atendimento personalizado. A certeza do melhor negócio. RN Motos e Autos. RN Motos e Autos. Em modernas instalações. Na João Rodrigues Alves 399. Antiga Rovecol. Cajazeiras. Telefones 3531-3235. 3531-6595 ou 9314-3737. O Laboratório Central Lab acaba de receber novos e modernos equipamentos de análises clínicas, o Pentra 80 e o Syncron CX5, o segundo da Paraíba, rompendo a barreira da evolução tecnológica e oferecendo automação total. O resultado é mais agilidade na entrega dos resultados dos seus exames, com o reconhecido, renovado e certificado padrão de qualidade Controlab. Central Lab, um laboratório único, presente em 3 estados e 14 cidades. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. Interview para a sua TV Diário do Sertão, conversando hoje com o prefeito de Triunfo, Damísio Mangueira. Está aqui online, parabéns Damísio Mangueira pelo seu trabalho, frente à administração de Triunfo, Ronaldo Rodrigues do Gada, aqui da cidade de Cajazeiras. E aqui tem um livro que ganhei gentilmente do prefeito, Os Labirintos do Triunfo, Damísio Mangueira. Gostei da capa, muito legal. Dá um close aqui com a câmera, pessoal. Veja o livro aí da autoria. Do que se trata o livro, Damísio?
Esse livro é a história de Triunfo e nela intrínseca a minha história. Então eu faço um relato da minha vida, desde a infância e todas as minhas aventuras, e ela está entrelaçada com a história de Triunfo. Então a gente consegue fazer essa junção e dar uma narrativa legal. Muita gente gosta, às vezes algumas pessoas dizem que é um livro de autoajuda. De autoajuda? É. Nossa, demorou quanto tempo para escrevê-lo, Damiso? Não, esse livro, não demorei muito. Eu escrevi esse livro, foi 1 ano para eu poder deixar esse livro realmente pronto, e foi feito em alusão aos 50 anos de Triunfo. Sua primeira obra publicada? Foi. E a outra, será quando? Já tem já em mente? Eu acredito que a gente vai fazer uma coletânea dos cordéis e fazer um trabalho nesse sentido. Damiso, sua campanha agora, a campanha 2012, foi uma campanha acirrada para você, né? O que foi que aconteceu de fato aí que não queriam que você fosse candidato? Qual foi o problema? Para os amigos telespectadores que ainda não conhecem o fato. O acirramento estava muito mais no campo da luta jurídica, né? Assim, eu não considero de que tenha sido uma campanha, de forma muito humilde eu digo isso, até porque o resultado mostrou isso. Mas eu tive muita dificuldade no que diz respeito à questão de fazer as pessoas acreditarem de que eu podia ser candidato, porque os nossos adversários insistiam de que a forma de fazer o combate político contra a gente seria de desmotivar o eleitor no que diz respeito à questão de acreditar na minha candidatura. Mas eu tinha certeza disso, Conrado. Inclusive, quando eu participava dos eventos, inclusive na minha convenção, eu disse às pessoas, eu não faria isso comigo mesmo. Como era que eu ia me enganar? Como era que eu ia enganar a minha família? Como era que eu ia enganar as pessoas que eu gosto? Como é que eu iria fazer isso com um povo que me deu tudo? Então, se eu não tivesse essa certeza, né, esse convencimento, a gente teria traçado uma outra estratégia. É tanto que 1 mês antes do registro da candidatura e das convenções, eu participei de um congresso em Recife sobre direito eleitoral, justamente para isso. Henrique Neves, que é ministro do TSE, estava lá, e eu pude ter a certeza. O que estava em questionamento na época era o seguinte: era se as contas do prefeito reprovadas pela Câmara de Vereadores, mandada para se o Tribunal de Contas tivesse o parecer e a Câmara aprovasse, se ela teria efeito de inelegibilidade. Eu vou me fazer entender melhor. O parecer do Tribunal de Contas do Estado, ele é uma peça definitiva para tornar o prefeito inelegível, ou é a Câmara que tem esse papel definitivo? Então, todo mundo que tem qualquer conhecimento com a Constituição, no artigo 71, sabe de que a Câmara é quem, tanto a nível de Estado, como a nível federal, como a nível de município, é quem tem o poder de tornar ou não inelegível. O Tribunal de Contas é um órgão opinativo, é um órgão que emite um parecer técnico, a não ser que a Constituição vai mudar um dia com relação a isso. E alguns juízes tinham esse entendimento e as pessoas confundiam isso com legalidade. Quer dizer, uma coisa é a sua opinião, a opinião do juiz enquanto pessoa. Alguns juízes tinham esse pensamento, mas isso era preciso que houvesse uma mudança na legislação brasileira para que pudesse vir a acontecer. Então a gente insistiu, inclusive eu tive dificuldade porque em primeira instância eu perdi, né? A dificuldade foi essa, porque em primeira instância. E isso deu uma desmotivação. Entrou com o entendimento do jurista aí, né? Porque o juiz de primeiro grau, né, ele teve esse mesmo entendimento que um grupo de juízes se reuniram para poder fazer acontecer. Inclusive o próprio Ministério Público também pensava assim. Mas a gente tinha já o convencimento do Tribunal Superior Eleitoral, que é o mais importante. A gente sabia que tudo vai desaguar lá. Mas eu consegui reverter essa decisão de primeiro grau já no TRE, em João Pessoa. Depois foi recorrido para Brasília, que isso é muito mais jogo político, né, para tornar a coisa meio que frágil, tumultuar. E a gente teve a sorte de que foi julgado antes do resultado do pleito. Mas eu tive muita dificuldade com isso. Inclusive na véspera da eleição, no sábado, foi orquestrado, né? Um trabalho foi feito para que as pessoas pensassem que eu tinha perdido isso na justiça. Então, começaram a soltar bombas em vários lugares do município, em zona rural, fizeram carreata que eu tinha perdido, colocaram um espelho do processo no TSE, onde as pessoas não sabiam o que dizia respeito, e distribuíam nas casas, panfletando. E isso foi um trabalho
Claro que teve um resultado. A gente tinha pesquisa que eu ganhava com 1.500 votos de maioria e o resultado saiu em 920 votos de maioria. Quer dizer que teve um resultado. Mas eu era muito consciente de que esse resultado, mesmo que ele fosse adverso, no que diz respeito à questão desse trabalho de oposição, ele não poderia reverter a diferença. E foi o que aconteceu, a gente conseguiu ganhar com uma maioria muito boa. Eu me sinto mais responsável ainda. Quanto mais difícil a campanha, mais forte você fica no que diz respeito a seus propósitos, seus objetivos. Eu estou muito motivado. Agora, esse ano, a gente quase que dava um passo definitivo, que era passar Triunfo a 08, que é o que é justo, né? Eu considero isso um dos maiores gargalos da administração pública, é a má distribuição do FPM. Porque o FPM, Conrado, é o recurso mais importante para uma prefeitura que não tem arrecadação própria. Quer dizer, a cidade que não tem que tem ISS, que não tem impostos tributários de peso, que IPTU é muito... Depende do FPM. Depende totalmente do FPM. Agora você imagine, isso é praticamente a maioria das cidades do Brasil. A maioria das cidades do Brasil está nessa condição. Então eu vou te dar um exemplo aqui e o nosso telespectador talvez vai estranhar. Uma cidade como... Vou dar um exemplo distante da gente, para nós estamos falando dos colegas. Então, Parari, na Paraíba, Parari tem 1.900 habitantes. Juru tem 10.182 habitantes. Não é ainda 08. Então, olha o lapso. O município com 1.900 recebe exatamente igual a um com mais de 10.000 habitantes. E isso é muito grave, porque além desse problema, tem municípios que são mais jovens, mais recentes, não tem problemas com dívidas. E de quem são essas dívidas? Olha, isso não é culpa de prefeitos. A própria legislação, depois da Constituição de 88, criou esses encargos para as prefeituras. Então, municípios antigos, após a Constituição de 88, enfrentaram um grande problema. Foram levas de advogados que buscavam as carteiras de trabalho, né, que naquela época era seletista, né, e deixou de ser seletista e passou a ser estatutário. Então, por exemplo, o camarada que era, vamos dizer aqui, um funcionário do cemitério, um coveiro, tinha a carteira assinada e às vezes ganhava era do povo, ganhava uma mixaria. Imagine quanto essa pessoa não conseguia na justiça trabalhista, 13º, fundo de garantia, o salário mínimo atrasado que nunca recebeu, e isso onerou as prefeituras a ponto de tornar ingovernável. Muita cidade se tornou quase ingovernável. E além da questão do INSS. Hoje as prefeituras pagam uma dívida impagável de INSS. Não vai pagar nunca, a não ser que muda a legislação. Muito difícil. Então, existem cidades bem pequenininhas, com 2.000, 2.000 e poucos habitantes, de que líquido recebe o dobro de uma cidade como Triunfo, que tem 10.000 habitantes. E o pior é que as pessoas que moram ali naquele entorno, que moram próximo da cidade pequena, ficam comparando. Mas na cidade tal tem isso, tem aquilo. E isso é um dos entraves. E como a gente ia resolver? Eu consegui conquistar os prefeitos para que a gente pudesse fazer de forma administrativa a mudança dos limites territoriais. E Triunfo passaria a ser 08 e com parte desse recurso a gente ia fazer a manutenção do hospital de São João do Rio do Peixe. Nessa história aí, era justamente uma parte da região de São João do Peixe seria acoplada a Triunfo. Isso aí gerou uma polêmica muito grande. Mas, veja só, primeiro porque eu já tentei explicar isso várias vezes, isso não era do ponto de vista jurídico possível. Quer dizer, a gente fez porque administrativamente tinha brecha. Talvez no ano que vem já não vai ter, mas esse ano tinha brecha para isso. Poderia ser resolvido administrativamente sem trazer problema judicialmente. Sem trazer problema judicial. Por quê? Porque, primeiro, eu não tinha interesse na área. Assim, eu não ia exigir de que aquelas pessoas fossem votar em Triunfo ou de que eles passassem a recolher impostos em Triunfo. A gente só queria mudar esse perfil econômico e o município de São João iria ganhar porque a gente iria repassar uma quantidade de recursos para lá, para o hospital, e era inconstitucional do ponto de vista de que qualquer pessoa que reclamasse de que não houve aprovação da Câmara e não houve um plebiscito. A gente era consciente disso, mas o IBGE aceitava, que é o mais importante para poder mudar. E São João do Rio do Peixe não ia diminuir nada no FPM. Triunfo apenas ia ganhar, e nenhum município ia perder. Mas infelizmente... Como ficou? Esqueceram, deixaram de lado? Não, na verdade eu retirei... O Wagner Braquefal tomou as dores de uma forma assim até publicamente, né? Na verdade ele aproveitou a ocasião para poder fazer
um palanque político ao desafeto, né? Porque ele está contra o prefeito atual e busca em todos os meios de derrubá-lo e achou nisso, inclusive querendo aparecer, colocando a pecha de que ele tinha vendido o município, que é coisa sem sentido, né? Mas, na verdade, um dos prejudicados foi o próprio município de São João do Rio do Peixe, que não tem a condição de ser o centro de referência de saúde do Vale do Rio do Peixe, que era para ser. E a gente estava dando essa oportunidade para isso, inclusive os outros municípios também iriam se beneficiar, porque iriam também participar desse acordo dentro do Hospital de São João. Damizinho, são 7h12, nosso programa infelizmente acabou, gostaria de passar mais algumas horas conversando com você e teria assunto de sobra, mas vai ficar aí para uma próxima oportunidade. E nesse instante final quero fazer com você um jogo rápido. Onde eu faço uma citação a alguém, alguma situação, e você diz a primeira coisa que vem à sua cabeça. Triunfo. Amor. Uma lembrança de infância. Ou a melhor lembrança de infância? A melhor lembrança de infância, meus avós. Se não fosse quem você é hoje, seria quem? Com certeza um advogado. Eu acho que eu deixei isso no passado, eu poderia ter sido um grande advogado, se eu tivesse me voltado para isso ainda jovem. Damizio tem medo de? Ingratidão. Família. Tudo. Se não estivesse em Triunfo, estaria onde? Em Cajazeiras. José Maranhão. Respeitável. Ricardo Coutinho. Esperança. Cássio Cunha Lima. Amigo. Veneziano. Possibilidades. Veneziano, Cássio ou Ricardo? Quem você escolheria? Cássio. Por quê? Vínculo afetivo, amizade, confiança. José Aldemir. Amigo. Vitoriano. Hoje, politicamente não tenho ligação, mas de respeito e admiração. Você, depois de prefeito, você sonha o quê? Em cargo público? Ser deputado? Também. Estadual? Estadual. Alimenta essa vontade? Isso começa a ser amadurecido a partir desse mandato. Eu antes não pensava, até agora só pensei em ser prefeito Triunfo, mas eu já começo a pensar nisso como um projeto futuro. Protestos pelo Brasil afora, você é a favor ou contra? Sou a favor, necessário. Se você saísse... Sou contra a forma... O vandalismo. Vândalos e a forma desorganizada. Você tem que ter objetivo, tem que ter foco. O movimento ele só é fortalecido quando ele tem um objetivo a ser cumprido. Quando ele é pulverizado, aí dificilmente ele consegue um feedback, um resultado. Se Damizio Mangueira saísse à rua com um cartaz de protesto para Brasília, o que você escreveria nesse cartaz? Eu também acho que deve combater a corrupção no Brasil. Para mim é o maior gargalo da administração pública brasileira. O Brasil é muito rico. O Brasil é um país que tem um potencial natural muito grande e esse potencial natural ele esbarra no potencial humano. Eu acho que se nós tivéssemos uma política mais honesta, impostos mais bem empregados, as pessoas falam muito de que o Brasil tem uma carga tributária muito grande. Eu acho que a carga tributária brasileira é necessária para que a gente possa ter uma melhor distribuição de renda. Quer dizer, tem muitas pessoas ricas, mas tem muito mais pessoas pobres, e essa redistribuição só com a carga tributária, infelizmente é um remédio amargo, mas o que faz que isso não tenha um resultado satisfatório é o caminho que esse dinheiro é desperdiçado. Ele chega muito pouco lá na ponta. Então a corrupção seria o tema do meu cartaz. Os seus opositores em Triunfo, você teme ir? Os seus temem? Não, eu acho que... Primeiro porque todos eu os respeito demais e acho que é necessário. Eu sempre tive o meu adversário político como um norte a ser seguido. Eu nunca temi o adversário porque eu acho que é uma das formas de me deixar alerta. Você sabe que o que protege o homem do fracasso é o medo. E o medo é justamente a sua forma de defesa pessoal. Então, se você se sentisse absoluto, você estaria errando todos os dias, porque ninguém acerta, toda anonimidade é burra. Então, o meu adversário, sempre tive ele como norte. Nunca disse isso de forma clara, mas eu sempre me segui nas críticas para poder fazer o meu melhor. Para alcançar os seus objetivos, você é capaz de lutar ainda mais. Eu não acho que os meios justificam os fins. Eu acho que a gente tem que lutar com ética sempre, com muita seriedade. Então,
para alcançar algo que eu deseje muito, o que se justifica apenas é lutar muito por isso e ter muita perseverança. O que você não seria capaz de fazer para alcançar seus objetivos? Destruir a minha família, minha base familiar. Eu acho que isso está acima de tudo. Se algo que eu conquiste, que eu queira conquistar, tem que passar por essa falta de vínculo familiar, ele está totalmente fora dos meus propósitos. Nas horas vagas, quando não está administrando triunfo, o que Damísio faz? Violão. Toca violão? Toco violão. Qual a música preferida? Ah, são tantas, mas eu gosto muito de Roberto Carlos. Roberto Carlos? É. Esse cara é você? Esse cara, o apaixonado por essas músicas sou eu, esse cara sou eu. Damísio, muito obrigado pelo bate-papo, desejo a você sucesso e volte sempre aqui ao programa Interview. Obrigado a você, obrigado ao nosso telespectador que nos assistiu nesse instante. Muito obrigado pela oportunidade. Quem quiser adquirir seu livro, Damísio, como é que faz? Paga, você doa? Mostra mais uma vez aqui o livro, pessoal. Tá aqui o livro da Damísio Mangueira. Quem quiser adquirir meu livro, acessa meu site e pede que eu remeto. Ah, legal. Acessa o site e pode fazer o pedido que eu mando o livro. O site é www.damizio.com.br. Damísio com S, né? Com muita S. gente, D-A-M-I. Muita gente coloca Danísio, mas é com M. Damísio. Damísio e com S. Então, entra lá, www.damizio.com.br. Vai em contatos e pode solicitar o livro que eu remeto. Sucesso, meu querido. Obrigado, amigo. Boa sorte. Obrigado. Final do programa Interview de hoje da semana. Nosso compromisso fica agendado para a próxima segunda-feira, às 18 horas, aqui na sua TV Diário do Sertão, com mais um Interview. Pessoas conhecendo pessoas. Até lá, bom final de semana desde já. TV Diário do Sertão, a sua TV online. Assista a programação da TV Diário do Sertão através dos seguintes sites parceiros: cofemac.com.br, o Sertão se encontra aqui. pbatual.com.br, o seu portal de notícias. araçazfm.com.br, a onda do Vale. ibiaragora.com.br, o seu portal de notícias de Ibiara e região. folhavipdecajazeiras.blogspot.com.br, blogdofurão.com, acessou, se informou. radarpb.net, pbemfoco.com.br, canalnoite.com.br, paraibaurgente.com.br, jornalismo de verdade. diamanteonline.com.br, agregando notícias a todo momento. Fique de olho nas novidades. TV Diário do Sertão, a sua TV online.